Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Beyond Frontiers. Eu me chamo Antônio Pascoal e eu serei o host de vocês ao longo dessa nossa caminhada. Hoje recebendo dois convidados muito especiais. Nuno, que estudou comigo desde quando eu era pequeno, agora tá morando em Nova York, porque a mãe dele é diplomata. E o André, que também estudou no Lycée, junto comigo, no Lycée francês. Só que ele é um pouco mais velho que eu, então ele já é formado e está se preparando para ir para Paris agora, né, para os estudos, André. É isso aí. E então vamos falar um pouquinho disso, de como é toda essa preparação, esse preparo para poder ir para o exterior, né, para poder estudar por lá. Então nós vamos falar de dois pontos de vista diferentes. Como é a conclusão do ensino médio nos Estados Unidos, essa preparação para os estudos lá, e também na relação da França. E com isso a gente pode falar um pouquinho do Brasil também, que hoje em dia tem meios de você sair do Brasil, mesmo com o Enem, né? Portugal mesmo tem uma parceria com o Brasil, então vamos fazer um pouquinho desse bate-papo. Se vocês quiserem falar um pouquinho pro pessoal aí, dar as boas-vindas, fiquem à vontade. Fica à vontade. Opa. Então, gente, tudo bom? Eu me chamo André, eu sou 2 anos mais velho que o Antônio no sistema francês, né? E eu acabo de me formar na escola francesa aqui de Brasília. Faz um mês que eu fiz o baccalauréat, que é a prova que conclui o ensino médio do sistema francês. E agora, depois de passar pelos procedimentos do Parcoursup, que é a plataforma francesa para se integrar no ensino superior, tô de mudança para Paris, estou me preparando e estou arrumando a mala para ir agora dia 6. Maravilha. Meu nome é Nuno, agora eu tô morando em Nova York, fazendo a high school lá, vou entrar no meu último ano, tô aqui de férias curtindo o verão e é isso. O verão, que na verdade é inverno, mas aqui é calor também. Inverno, hein, cara? É sempre calor, né? É sempre calor. Tem inverno não. Então vamos falar um pouquinho sobre a França primeiro, como é um ambiente que eu sou um pouquinho mais climatizado, assim, não tenho uma ideia de como é que é. Vamos falar um pouquinho disso, como é que é esse preparo, né? A gente, primeiro de tudo, para explicar para o pessoal, né? A gente tem essa questão de os últimos 2 anos são divididos um pouquinho diferente do Brasil, né? O Brasil, terceirão, a gente faz o Enem, as pessoas que querem fazer o PAS, eles fazem ao longo de todo o ensino médio. No sistema francês é diferente. O baccalauréat, o BAC, como a gente chama, que é o equivalente do Enem, né? A prova de conclusão do ensino médio, ele é feito em 2 anos. Então, no primeiro ano, que no caso lá chama o primeiro em francês, é o contrário, mas o que seria o segundo ano no Brasil, a gente faz o baccalauréat só de francês, né? E aí, após isso, vai ter as especialidades, as demais matérias, né? Então, o sistema francês ele é muito interessante, né? Porque ele é dividido entre ensino médio e ensino fundamental, né? Então, ensino médio 3 anos, como se fosse no Brasil. Exatamente. Só que nos últimos 2 anos você começa a escolher suas matérias, né? Então, você já começa a funilar aqui no que você vai querer estudar no futuro, né? Sim. Inclusive, o sistema do novo ensino médio do Brasil, ele foi baseado nisso, né? Foi baseado no sistema francês, exatamente. Não funcionou tão bem. Não. Exatamente. Mas, assim, o Brasil se baseia muito no sistema educacional francês tem muito tempo. Então, assim, a ideia que vem por trás disso é justamente, né, o aluno, ele sabendo a área que ele quer ir, ele tá mais preparado em relação a outras matérias, né? Às vezes ele vê uma questão ali, uma história que, cara, já passa ali do necessário para ele fazer uma matéria que não é tão necessária. Até na escola, né? Não tem a necessidade, mas assim, cara, você já ter o aluno chegando preparado em termos, por exemplo, no meu curso, que eu tenho vontade de ser piloto de linha aérea, né? Eu tô me preparando para isso tem anos já. E seria muito... É muito importante, né? É uma matéria que exige muito... Quer dizer, uma matéria não, perdão, uma carreira, uma profissão que exige muito matemática, né? Essa questão de exata, física. Também vai precisar de um inglês de um nível muito bom. Então, assim, eu já posso escolher esse direcionamento na escola em relação a isso. Você poder começar muito isso na escola é muito, muito bacana, muito importante. E assim, já te diferencia das outras pessoas, né? Muito bacana. Sem falar que facilita até para a faculdade, né? Às vezes matérias que, cara, é um tronco comum que você pegaria ali. Engenharia, eu tenho que pensar de cabeça aqui porque demora um pouquinho para vir certas matérias. Mas falando assim, a mesma questão de piloto de linha aérea, engenharia, vão ter coisas que vão
compartilhar um tronco comum ali, que às vezes não seria necessário para outras matérias, que em outros países você vai ter que dar isso no primeiro ano ali, né? Eu vejo essa nossa especialização, assim, em certas matérias, equivalente a um college, assim, que a gente vai se preparar para o começo da faculdade. O Bruno pode me corrigir se eu estiver errado, que o college ele é mais ou menos isso, né? O primeiro ano que a gente faz, antes de escolher o master, ele é mais em relação a essa questão, né? De se preparar, de escolher certas matérias para depois você escolher a sua especialização de fato. Não é Porque no sistema americano é bem parecido, inclusive começa antes. O ensino médio americano tem 4 anos. Sim. E desde o primeiro ano você já pode escolher as suas matérias. Então, na verdade, as pessoas acabam fazendo aulas universitárias, literalmente aulas universitárias no ensino médio, né? Dependendo do que você quer fazer. Então, por exemplo, na minha escola, dentro do prédio, tinha professor universitário de economia, por exemplo, porque eu estou na Escola de Economia e Finanças de Nova York, então faz todo sentido. Então, por exemplo, eu fiz Introdução à Economia, um curso da Universidade da cidade de Nova York, com um professor da Universidade de Nova York, só que na minha escola. E ela vale crédito, inclusive eu posso transferir ela para a UNB, para a USP, para onde eu quiser, ela vale crédito. Agora, acabou de chegar o e-mail, eu vou, agora quando eu voltar de férias, fazer Introdução à Psicologia. Dessa vez no campus da universidade mesmo. Sim. Então você... Qual seria a universidade lá? NYU ou... Não, a Hunter. Da CUNY. Sim. Porque Sim, tem sim. Eles são famosos por física, bastante. Porque eles participaram do Manhattan Project e todas aquelas brincadeiras. Mas então você pode ir escolhendo. O problema é que às vezes essas escolhas são feitas por você, né? Então... Sim. É justamente isso. O ponto, inclusive, que eu acredito que foi a diferença no Brasil, assim, que as pessoas pegaram muito, foi que às vezes o aluno não está preparado para escolher o que ele vai fazer enquanto ele está ali no primeiro, segundo ano, entendeu? Não, e muitas vezes vai ser, até mesmo no Brasil, depois que a pessoa teve a nota dela no Enem, ela vai ver o curso que ela consegue passar e vai ser de acordo com isso. Então, você escolher uma matéria antes disso pode ser complicado, entendeu? E eu, pessoalmente, sou uma exceção, assim, eu entendo que muita gente não vai ter um projeto. E realmente é difícil de você ter um projeto na universidade. Você pensa, cara, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? E, então, assim, cara, é complicado, mas pode funcionar. Assim, eu acho que no sistema francês funciona muito bem, porque o sistema francês é um sistema difícil, tem Sim. muitas horas de aula por dia, você precisa ter ali um esforço mínimo para conseguir fazer as matérias e tal, e eu acho que isso ajuda você a já traçar um plano, Sim. assim, traçar uma vontade de seguir uma carreira, de seguir alguma coisa, né? Então, eu acho que funciona muito bem essa escolha das matérias, porque você... Aí, assim, realmente, eu, por exemplo, fiz Economia e Sociologia, uma das matérias, e na outra era História, Geografia, Geopolítica e Ciências Políticas. Eu achei muito interessante porque a gente realmente aborda um nível universitário, assim, é muito profundo. Sim. E assim, eu me sinto muito preparado agora para o primeiro ano da universidade, né? Então, eu acho muito bacana isso de você já começar a sua especialização um pouco mais cedo, mesmo que você não saiba exatamente o que você quer fazer, né? Vai de acordo com as afinidades. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com as exatas, com matemática, com física, com química. E, assim, pra mim foi muito bom essa especialização, porque eu parei de ter essas aulas em que eu me dava mal. Sim. E aí eu estudei só o que eu gosto e o que Sim. me dá prazer de estudar, né? E sempre tendo notas boas. Porque, assim, se eu fosse estudar matemática e física e química, as minhas médias iam só cair, assim, né? Sendo que, estudando as coisas que eu me interesso, as minhas médias foram relativamente altas, assim, né? Isso realmente é bom. E, cara, é um preparo, assim, que realmente faz uma diferença. É o que a gente tava falando há pouquíssimo tempo. Faz uma diferença no começo, né, cara? E principalmente se você fosse para outro país. Como você recebeu 2 propostas, né? Você foi aceito em 2 faculdades. Foi uma em Montreal e uma em Paris. E uma em Paris, exatamente. É porque, assim, o sistema francês é interessante porque eles vão pegar as suas notas dos últimos 2 anos de escola e eles vão jogar tudo numa plataforma onde, além das suas notas, você vai ter que escrever textos, escrever
coisas falando sobre você, falando sobre as coisas que você fez, os seus projetos sociais, as línguas que você fala, os países que você conheceu, várias coisas. Essa plataforma chama Parcoursup. Sim. E aí você vai poder escolher 10 formações em todas as universidades francesas, ou seja, as universidades botam lá os cursos que elas estão disponibilizando, você escolhe os 10, eles chamam de os seus 10 votos. Sim. E aí você escolhe lá, você bota as informações, as suas cartas de motivação. E aí, depois de um tempo, eles vão falar se você passou ou não, né? E vão te botar num classement, como é que fala isso? Classificação, né? Numa lista de espera, né? Uma Uma lista de espera. de acordo. E aí você vai vendo mais ou menos em que lugares que você vai entrar, em quais que você não foi aceito. Sim. Então é bem interessante, assim. Só uma pergunta dos leigos, eu que não tenho a mínima ideia de como funciona. vontade. As 10 universidades têm uma prioridade ou você não bota ela em ordem de prioridade? Não tem nenhuma prioridade. Ah, tá. Então, por exemplo, o que eu mais... Assim, tinha uma universidade que eu queria muito, Sim. só que era muito difícil, assim, era tipo 3% de aprovação, sabe? E aí eu não fui aceito nessa. E aí logo de cara, no primeiro dia que abriram as listas de espera, eles já me informaram assim, ó, o seu dossiê não vai ficar com a gente, não você foi foi aceito, dispensado, né? Sim. entendeu? Mas aí eu também já recebi as propostas das minhas outras alternativas, né? Sim. Outras opções. E aí eu já aceitei, já fiz minha inscrição administrativa na instituição. E E aí, como funciona a inscrição para outro país? Como foi o seu caso aí, pro Canadá Então, que você tinha feito? eu passei primeiro no Canadá, né? Porque as respostas das universidades canadenses vêm primeiro do que das universidades francesas. Sim. E aí, no Canadá é o seguinte, eu precisava de um visto, porque eu sou brasileiro, mas eu também tenho a descendência italiana, eu sou cidadão italiano. E aí, no Canadá, eu precisava de um visto, então eu comecei a ver o processo de visto, mas tudo muito, assim, relativamente simples, tudo tá no site, bonitinho, assim. A universidade mesmo te ajuda, a universidade escreve uma carta de recomendação para você poder aplicar para o visto. Eu consegui meu visto para o Canadá, mesmo que eu tenha decidido ir para Paris, né? Então foi um processo bem de boa, assim, tem que ver as coisas com antecedência. Mas você utiliza a mesma plataforma ou como funciona? Uma aplicação à parte? O quê? Pro Canadá? Sim. Ah, não tem nada a ver com o processo francês. Sim. O processo francês é reservado para as universidades francesas. Sim. Então, pelo Canadá, como é que eu fiz? Assim, a grande maioria das universidades, você entra no site delas e você vai ver como é que funciona o processo seletivo para entrar nessa universidade. E aí eles vão, no meu caso, né, eu sou estudante do sistema francês, então eu preparo o diploma do baccalauréat. Então, quando você entra no site, eles falam assim, para os estudantes franceses que preparam o diploma do baccalauréat, o procedimento é esse. Sim. Esse. Se assemelha um pouco ao processo na Nova Zelândia e na Austrália. Eu dei uma procurada em relação assim, a essa questão, né, de ter plano B, C. Então eu dei uma olhada no site da University of South Wales, ali em Sydney. E aí eles têm essa questão realmente, olha, até Enem eles aceitam, só que é um pouco mais complicado o processo. Mas assim, eles falam, olha, você tem que ter uma nota tal, você tem que ter o IELTS e é isso. Né? Sim. É a Então, preparação que eles pedem. assim, todas as universidades... Porque eu apliquei para a Universidade de Amsterdã também. Sim. Apliquei para várias universidades fora da França, que eu quero Sim. dizer, né? E em todos os sites, assim, eles falam bem claramente o que você precisa ter para poder aplicar para essa universidade, entendeu? E aí eles falam assim, olha, se você é um estudante canadense, você precisa disso. Se você é um estudante internacional, você precisa disso. Aí se você é um estudante que prepara o IB, você precisa disso aqui. Se você é um estudante que prepara o baccalauréat francês, é isso aqui. Então eu achei bem didático, assim. E aí no meu caso, por exemplo, eles pediam os seus boletins da escola, eles pediam também uma dissertação sobre um tópico que eles escolhem. E aí disso eles fazem o processo seletivo, né? E aí depois, quando você passa, você começa a ver a questão de visto, né? Sim. Para a França é bem mais simples, porque como eu estava no... Principalmente você tendo passaporte europeu, é mais ou menos o que eu corri para fazer meu intercâmbio. Eu tirei o visto porque não era certeza se eu teria o passaporte até lá. Mas assim,
tendo a dupla cidadania... É muito fácil, mas muito tranquilo. mesmo não tendo... É fácil, não, fácil o processo também. de visto eu tirei muito tranquilo. Sim, e assim, é muito raro eles negarem visto para estudante, sabe? Sim. Porque Até em certos países que tem um pouco mais de cobrança, tipo Estados Unidos, eles não têm tanto costume, né, de E assim, fazer algo eu assim. vejo no meu ano, né? O pessoal que formou comigo agora são umas 50 pessoas. E eu diria que, assim, 60% vai pra França comigo. Sim, E a maioria são alunos brasileiros, né? Sim. Que não têm dupla cidadania. E agora eles estão vendo o processo de visto deles e é, assim, é chato, mas é tranquilo, sabe? Você vai fazendo as etapas e vai passando e dando certo, é só assim. burocrático, mas É, assim, burocrático. é relativamente simples. Se for comparar com outros tipos de visto, é relativamente simples. Mas essa questão da aplicação para faculdades no Canadá, ali na França, vai ser um pouquinho similar à questão dos Estados Unidos. Imagino que vocês já devem estar num ponto que estão conversando um pouquinho mais sobre, né? Cara, universidade nos Estados Unidos, eu não sei se no liceu tinha isso, mas nas faculdades, no ensino médio americano, faculdade está errado, em toda escola de ensino médio americano, eles têm no mínimo uma, mas na maioria dos casos várias pessoas que só fazem tipo aconselhamento para entrada em universidades, porque o negócio é muito burocrático, é muito Sim. complexo, é completamente confuso e funciona de uma maneira muito diferente para aluno internacional versus para aluno americano. Então, quem faz o ensino médio lá, primeiro que é muito mais fácil entrar se você fez o ensino médio americano, e várias faculdades começaram a ser opcional para a prova. Então, Sim. na verdade, você não tem que nem mandar nota nenhuma. Só que aí vira muito de, tipo, você tem que ser o super-homem, né? Você tem que ter uma Sim. personalidade fantástica, você tem que ter, eu tirei 1.500 pessoas da miséria e ensinei 300 mil a falar inglês. Projeto Tem que ser, social, tipo... né? Não, é nesse nível, os Realmente, caras... existe tipo, uma Ivy cobrança, né? De você ter uma prática esportiva, de você fazer projetos sociais, ter um emprego fora E da não é escola. ou, essas é coisas. e. Você tem que ter todas essas Sim. coisas. É tipo, é brutal. É, Então, isso vai te facilitar para uma bolsa. Porque É. se você aplicar... Eu, inclusive, um dos meus planos é em Daytona, né? Tem uma... Eles também têm uma unidade no Arizona, a Embry-Riddle, é uma faculdade até conhecida lá em relação à aeronáutica, né? E eu liguei para eles, fazendo perguntas, eles falaram, cara, você não precisa mandar SAT nem nada pra gente, mas se você quiser ter chance de uma bolsa, isso te ajuda. Porque se você tiver uma nota boa, é o jeito que a gente vai poder analisar E sua é- performance. Assim, ninguém... Ó, eu acho que você pode ser a pessoa mais gênia da sua sala, ter as notas máximas, não sei o quê. Se você não fizer coisas a mais, assim, se Sim. você não falar línguas a mais, não adianta, cara. Não. Eles vão preferir as pessoas que fizeram Sim. projetos sociais, que participam de organizações não governamentais, que falam outras línguas, que conhecem outros países, que conhecem outros lugares, assim. Eu vejo assim, dessa forma. Você não precisa ser o cara mais Sim, gênio, claro mais que inteligente. facilita, né? Principalmente se você for entrar essas faculdades tops lá, tipo sim. Harvard, MIT. E as faculdades vão fundindo o nome quando a gente começa a falar em curioso, né? Como é que isso funciona. Diga aí. mas mesmo para as Ivy, você pega Harvard, Sim. Yale, Columbia, todas essas... Obrigado por falar o nome das faculdades. Né? Você quer, são 8, né? Tipo, Harvard, Yale, Columbia, Dartmouth, Duke, Stanford. Berkeley, Stan- Cornell. Cornell é uma delas e estão fugindo das outras. Enfim, mas é isso. Essas faculdades, elas são tão seletivas que, primeiro, estatisticamente, né? Ainda mais se você quer fazer exatas, a chance é que você não entre. Então você já Sim. tem que se contentar com isso. E justamente por isso, é melhor que você faça o que você quer fazer da melhor maneira possível. Então tem muita gente que tenta seguir, tipo, uma receita de bolo. O que eles gostam? Aí a pessoa, tipo... eu passei meus 4 anos no Quênia. Cara, você gosta do Quênia? Você entende a África? Tipo assim, por que você tá indo pro Quênia? A não ser que você realmente queira... É melhor você fazer um projeto só pra botar no social... papel, É, assim, só pra né? botar no papel, Uhum. tipo... E os caras da universidade sabem. Eles não são burros. Tipo, uma coisa é quando você faz algo com carinho, com dedicação, com...
sabe, com esforço, dá pra saber que você quer fazer aquilo. Outra coisa é quando você faz um negócio, que nem o André falou, só pra botar no papel. Sim. Então... Cara, pra formar currículo, né? pra Literalmente. formar currículo. Então, Cara, isso... O cara que tá analisando sua aplicação, ele vai perceber isso. Não é como se... Ele vai falar, cara, então fale mais um pouquinho sobre isso. Como é que foi lá? Por que você escolheu fazer isso? E se você falar que eu escolhi... não, eu escolhi pra poder entrar... Os caras... Não, e muitas... Eles não vão querer saber se você escolheu por Muitas isso. dessas universidades, elas vão... Tem 2 fases, né? Elas vão ler seu currículo primeiro e você vai passar pra segunda fase, que é uma entrevista, Sim. né? E na entrevista você vai ter que explicar por que você botou tal coisa no teu currículo, né? Se você não souber argumentar, explicar, não adianta de nada botar no currículo, né? olha, e algo que eu aprendi muito lá... Eu nem quero, assim, muito fazer faculdade americana. Eu planejo, por exemplo, voltar pra USP ou pra UNB. Mas conversando com as pessoas da faculdade, conversando com os aconselhadores de faculdade, da escola e tal... Qualquer universidade, desde a escola... da menor escola local até Harvard, eles precisam de alunos diferentes. Sim. Então, tipo, faça o que você quer fazer, que se você for bom e você couber nas cotas deles... Sim, eles têm você cota entra. de Eles têm diversidade, cota... né? Não, e não é só de diversidade, de tudo. Não, então, o que eu quis dizer é justamente isso. Cara, os caras têm que ter uma diversidade de alunos. E é não pode ser um perfil planejado, específico. mas aí nesse momento é muito exato, é percentualmente planejado. Cara, a gente quer tanto por cento mulher, tanto por cento homem, tanto por cento asiático, tanto por cento rico, tanto por cento pobre, tanto por cento... Cara, o que você puder imaginar, os caras planejaram. Não, e assim, tem que bater na tecla que você é brasileiro, tem que bater na tecla Cara, da sua se cultura você brasileira. se você fala Isso é inglês, muito valorizado. espanhol, Assim. Muito valorizado. Cara, nós mesmo, a gente falando 4 idiomas... ajuda algo, muito. inclusive, que na França existem no sistema francês tem os fóruns de trabalho, né? Os alunos, eles vão... Eu acho que né, na troisième eu já tive isso também. Acho que é assim, pega toda... Desde o Fundamental 2 ali, sexto ano até o final do ensino médio vai ter esses fóruns. E isso é muito interessante na França mesmo, eu fazendo meu intercâmbio agora, eu tive a possibilidade de participar da minha escola, que é dimensões absurdas comparado aos que a gente faz lá no liceu. E, cara, isso ajuda muito. Que era muito porque, maior a escola? Sim, a escola era maior, mas também o fórum, cara, eles pegaram um prédio de 3 andares para fazer esse fórum. Cara, é tipo Então, uma mesa assim, redonda, assim, você vai conversando tem de pessoa várias em pessoa. mesas, eles botam uma lista enorme. Eram, tipo, cara, eu acho que eram umas 4 colunas, cada uma com umas 50 linhas. E assim, vai ter tudo que é tipo de profissão que você imaginar lá. E aí você vai indo, vai falando com quem você tem interesse, quem você acha, cara, essa área que deve ser legal. Os alunos são obrigados a visitarem no mínimo 6, se eu não me engano. Então, assim, a gente vai botando papo, vai trocando uma ideia. E algo que eu falei justamente com o pessoal que falava toda essa questão de aviação civil, né? Eles me falaram, cara, uma das coisas que mais vai te ajudar na sua inscrição, numa faculdade te aceitar, vai ser essa pluralidade de idiomas, né? O fato de você falar 4 línguas bem, principalmente o inglês, que no caso da minha profissão é algo que é muito requerido, né? Para todos os profissionais. Você fala, cara, isso vai te botar muito à frente, porque lá, querendo ou não, os alunos não costumam falar bem outros idiomas, né? Então, assim, isso é um diferencial. E as faculdades procuram sempre alunos que tenham um diferencial. Eu acho que é muito importante isso, assim, eu no meu caso, desde o começo desses 2 anos que contam muito na escola francesa, eu ficava pensando, como é que eu posso me diferenciar, como é que eu posso melhorar meu currículo, como é que eu posso mostrar que eu sou a pessoa certa para tal formação, para tal universidade. E aí você começa a participar eu participei de 2 organizações não governamentais. Eu participei do Projeto Sertão, então eu ia para a Bahia com um grupo de amigos para ajudar comunidades muito desfavorecidas. Isso eu botei no meu currículo junto com o link do site para o pessoal das universidades poderem ver. Eu também participei do CISV, que é uma organização que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial por uma psicóloga, que tinha como objetivo de incentivar encontros entre adolescentes de diferentes países do mundo para que eles pudessem dialogar e evitar guerras. Sim. Esse era o objetivo da organização. Eu participei e isso eu também botei e é muito valorizado esse tipo de coisa.
Também as línguas, né, como você mencionou, são muito importantes. E assim, só que assim, não adianta nada você botar no seu currículo você falar língua e não ter algo que comprove, né, o certificado. Então, DEL, um TOEFL. Tem que ir atrás das certificações de língua, né, do IELTS, do DEL, do TOEFL e do... Não necessariamente precisa ter mais de uma de inglês. Não, só uma. É porque a nossa escola oferece isso, né, aos alunos. Inclusive, as escolas francesas no Brasil, eles oferecem até a certificação em português, né? De fluência em português, como tem certos alunos que, às vezes, estão estudando aqui, são do exterior, querem seguir carreira aqui ou seguir estudo aqui, eles têm a possibilidade, essa comprovação, né, de falar que eles têm um nível, ou mesmo que eles forem para o exterior e falarem, como diferencial mesmo, falar, olha, eu falo português nível B2, C1, não importa, assim, eu tenho uma fluência em português. Isso também é um diferencial. Muito. Mas, por mais que prova seja importante, algo que realmente mostra que você sabe uma língua é fazer algo nela. Então, por exemplo, o que você falou do projeto, digamos, se você não fosse brasileiro, se você fosse francês ou do Congo ou de qualquer outro país que seja do lado do liceu que não fala português. Se você, por exemplo, participasse desse projeto Sertões, mostra que, o cara sabe falar português provavelmente de maneira formal, de maneira informal, de maneira verbal, de maneira escrita, numa situação do cotidiano, numa situação mais organizada. Então, o uso da língua na vida real também mostra muita coisa. Então, tem muita gente que bota tipo, eu falo línguas em geral mais europeias. Então, eu falo alemão, italiano, tá, mas e o que você fez com isso? Tipo, que massa, você fez a prova, legal, tirou sua nota, parabéns, mas tipo, você consegue conversar, tipo, você usou isso para fazer alguma coisa, tipo, o seu projeto você participou de algum país, de algum evento em algum país hispano, por exemplo, para mostrar que você usou o seu espanhol para alguma coisa. Então, assim, mostrar que você está usando o seu conhecimento em línguas para alguma coisa é muito importante, é muito legal. Inclusive, é uma das coisas que me falaram quando eu fiz o intercâmbio. Eles falaram, cara, o fato de você ter feito um intercâmbio cultural, assim, realmente aprofundado, você não ficou em outra com seus língua, pais aqui, não, você ficou na casa de uma família. Isso vai fazer uma diferença na sua aplicação, né? No seu perfil como aluno. Porque a faculdade vendo, não, ele é estrangeiro. Ele fala que ele tem um nível tal, ele teve uma nota até que boa ali vamos falar, mesmo que fosse uma nota muito boa, ele vai falar, cara, mas esse cara pode ter um nível escrito e pode ter até uma certa desenvoltura oral, mas o que isso prova? Que ele tem a fluência necessária para um dia a dia ali, né? Para um cotidiano. E isso, eles falam, cara, o fato de você ter feito um intercâmbio aqui, isso mostra isso comprova isso. Então, eu recomendo, para quem tem a possibilidade, se quer estudar, seja onde for, cara, se quer estudar numa Espanha da vida, quer estudar na França, querendo estudar nos Estados Unidos, algum país anglófono, procura fazer, cara, se aprofundar na língua, tem que ter uma fluência boa, né? Tem que ter essa desenvoltura que é necessária. Mas eu acho que também vem muito da fluência cultural, né? Da desenvoltura com pessoas. Então, com certeza. Outro problema que tem nessas faculdades é que você pega alunos... Isso acontece mais, às vezes, até com aluno estrangeiro, que é uma das razões pela qual eles até aprovam menos. Porque daí a pessoa tira as notas, fecha todas as provas possíveis e imagináveis, mas e o cara chegar lá na faculdade... ele não conversa com ninguém, ele não usa nenhum dos 1000 centros de tudo. Curiosidade interessante, o MIT do Antônio comentou, tem até um curso para ser pirata. Se você fizer, sem brincadeira, se você fizer tiro, se você fizer esgrima, se você fizer, acho que é tiro, esgrima e vela, você ganha um certificado de pirata. Então, tem um negócio... Cada coisa. Mas eu acho isso muito legal, porque... Não, é interessante. É você ter o balanço entre o acadêmico e o cultural, o da convivência com as outras pessoas. Porque, tipo, a universidade gasta centenas de milhões de dólares para ter um monte de prédio massa, para um monte de coisa. Você vai ficar sentado dentro da biblioteca lendo um livro? Tem que participar das associações também, né? Claro. Por exemplo, a universidade que eu tô indo pro Instituto Católico de Paris, e eu já vi lá, você entra no site, tem a lista das associações. Tem a associação de música, tem a associação de teatro, tem a associação de pessoas latino-americanas da universidade. Então tem que
assim, Cara, tem que principalmente- viver a experiência da universidade, né? Exatamente, Não é né? só ficar no seu Você vai quartinho tá lá- estudando o tempo Você vai estar inteiro, lá assim. sozinho, cara, por É. 3, 4 anos. Você não vai ficar lá preso sempre. Você tem que aproveitar, cara. A faculdade é uma cidade, é uma vida. Tá tudo acontecendo lá toda hora. O objetivo deles é justamente isso. É você, além de estudar, é claro, se dedicar, você se misturar com o pessoal, né? Tem uma diversidade cultural tão grande nessa faculdade dos Estados Unidos, essas faculdades. Cara, de todos os países mais conhecidos, assim, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Alemanha. também, se a gente pegar ali na Oceania também, Austrália e Nova Zelândia, vão ser países que vão ter uma diversidade cultural absurda. Imensa, E eles querem esse intercâmbio cultural entre os alunos também. Isso é benéfico para a faculdade. E eu Então não é sei algo se- que é visado também por eles. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas esses rankings das universidades, né, que saem todo ano, tem vários rankings. Sim. Eles têm critérios diversos, né? E um deles é a quantidade de nacionalidades no campus, né? Então, essas universidades, elas têm, lógico, um interesse de ter ali uma diversidade e tal, mas isso conta também para elas serem ranqueadas mais altas, para subir no ranking. Até porque mostra que tem alunos de outros países que estão querendo estudar nessa faculdade Então, assim, específica, né? eu sempre É benéfico. convivi... Hã? É benéfico. É pra eles. benéfico, muito. Eu sempre convivi, assim, eu sempre separei os meus amigos da escola francesa e os meus amigos da escola brasileira. De escola brasileira, né? E o que eu via é que os meus amigos de escola brasileira, para eles o máximo é a USP e a UNB. Sim. Né? Aqui de Brasília, para quem não sabe, a UNB é a Universidade de Brasília, né? Sim. E a USP é a Universidade de São Paulo. Sim, são, cara, São as federais referências, muito né? conhecidas. A USP nem é federal, né? A USP é uma universidade estadual, estadual. é Nesse estadual. caso, de São assim, Paulo, né? é estadual, mas assim, se você pegar, cara, a faculdade que o pessoal mais vai mirar, normalmente vai ser isso. É, Aqui no não, é a Brasil mais vai ser famosa UNB, de porque lá. você entra com facilidade pelo PAS. A USP, no máximo, ali, o E são- FRJ também, que é É. respeitada também. E são instituições de referência aqui no Sim. Brasil, né? Então, para eles, o máximo é isso, sabe? Eles estão no ensino médio, eles fazem o Enem, fazem o PAS, e para eles, o Graal, assim, o Santo Sim. Graal, para eles é isso. Só que eu sempre falo para eles, olha, as universidades estrangeiras, elas estão abertas para todo mundo. Sim. Então, não importa se você fez o seu ensino médio no Brasil, se você não tem um diploma internacional, por exemplo, você pode aplicar. É uma coisa que eu falei agora. Você aplica no- como na aluno introdução estrangeiro, e você manda o que você tem, você manda os seus boletins, você manda seu certificado de línguas, e existe uma chance deles te Sim. chamarem, né? E você não sabe, sim, se eles vão te negar logo de cara, se eles vão te falar, vem, né? Então, sempre existe a possibilidade de sair do Brasil, né? Sim. Sempre. Com essa parceria agora, inclusive, que está tendo com Portugal, é mais fácil ainda, né? É. Muitas faculdades portuguesas agora estão começando a aceitar o Enem. Uhum. Então, cara, as portas estão se abrindo para os estudantes brasileiros cada vez mais. Sim. Não falando que, assim, o único caminho seja o cara fazer uma IAB aqui, na escola não. americana, e, cara, terminar fazendo o SAT. Sem falar que o SAT você não precisa necessariamente ter estudado na escola americana. Você Não, pode eu fiz o se SAT. candidatar, pagar, você faz a prova online nos centros deles aqui. E é isso, entendeu? Eu ouso a dizer, na verdade, tendo visto os americanos, que na verdade, primeiro, isso não é brincadeira, o ensino de inglês no Brasil, em muitos casos, dependendo como as turmas são ordenadas por proficiência. Eu devo dizer que o Sérios é um nível à parte, tá? Não de escola, mas Experiência que eu tô tendo. Sim. Não, mas eu digo, por exemplo, você pega algo tipo Thomas, cultura inglesa Sim. e tal, eles também têm níveis ranqueados. Sim, sim. Eu vejo várias pessoas que Esses fizeram só eles. Thomas Cara, e outras coisas que nós não é vamos muito mencionar. bom. É tipo, é pau a pau, se não melhor com o ensino de inglês nas escolas Sim. americanas. É triste, mas é verdade. E a matemática brasileira, então, você voa. Sim. O SAT é tipo 1/5 da dificuldade Sim. do Enem, se muito. A única Então, coisa que eles vão ter ali vai ser o quê? Uma técnicazinha específica que eles utilizam, que nem na França, cara. Com a matemática brasileira na França, você até que se vira. Só que assim, existem formas e formas de resolver problemas. E o que eu já percebi é que a França foge um pouco do que a gente leva como normal no Brasil. Não que seja ruim. O que meus Não, amigos... eu acho muito prático, na verdade, as formas de resolver certas coisas. cara, o SAT tem até calculadora, né? Na França também. Tem? A gráfica também é só calculadora Sim. 4 operações. Ah, foi isso É aí. muito legal. Você compara com o Brasil, é muito mais fácil, né? De Sim. verdade. Cara, mas assim, é uma frase que eu... O que a gente pode falar também é que existe uma diferença
do sistema de ensino em si, né? Da ideia, da ideologia. E é algo que eu tô ligando a essa frase, que uma pessoa me falou depois. Mas, assim, no Brasil a gente mira muito no conteudismo, né? O famigerado decoreba aí. Cara, o professor ele vai falar uma coisa na sala de aula, ele vai querer que o aluno saiba exatamente aquela frase, ponto por ponto, vírgula por vírgula. E na França e outros países mais desenvolvidos não é assim. Isso é muito Se interessante. procura mais o aprendizado do aluno do que você fazer ele decorar uma informação. Você vai falar, não, cara, que esse cara entenda por que ele está aprendendo isso, para que isso serve, como que isso funciona. Uma das coisas que eu mais gosto do sistema francês é que ele é baseado no que eles chamam de espírito crítico, né? Sim. Então, por exemplo, nas minhas aulas de economia e de geopolítica, o professor ele vai te falar os fatos ali. Sim. Ele vai te falar os fatos e ele vai te falar o que o lado A pensa e o que o lado B pensa. Depois é você com você mesmo que vai criar sua opinião. Sim. E na hora de fazer a prova, né, na hora de escrever uma dissertação, porque assim, no sistema francês, esse negócio de múltipla escolha, de dissertação de 30 linhas, não existe. Você tem que fazer uma prova argumentada, Sim. normalmente 30 linhas na frente. normalmente de assim, mais de 4 páginas, assim. Eu já cheguei a ver de 6,5. Assim. Não, no BAC eu fiz, assim, nas 3 provas eu fiz mais de 30 páginas, entendeu? E você precisa argumentar, entendeu? Sim, eles ensinam a argumentar o objetivo E argumentar deles de forma imparcial. Você não Sim. pode dar sua opinião na folha, Sim. entendeu? História, principalmente. Você não, assim, se você der a sua opinião, você tá errado, entendeu? Porque tem que ser algo Isso vai até nas construído, palavras que você emprega, né, cara? sim. Você não pode falar por causa de, ou graças a isso. Você tem que utilizar termos neutros. Sim, sim. Isso é muito interessante de ver. Mas agora, vocês estavam falando do conteudismo e tal, foi uma das coordenadoras de admissão, né, de entrada de Yale para minha escola, e ela comentou exatamente isso. Que ela falou, olha, a importância é tipo a curiosidade intelectual, né? Sim. As pessoas constantemente pisam em cima da Wikipédia, destroçam. Mas assim, ela falou, pô, quem tá aí? Eu adoro, por exemplo. Eu tô falando isso, eu e tanto a diretora também falou, eu gosto. Você entra na Wikipédia e você se perde 10 horas lá, lendo tudo. Você vê o que aconteceu com o Congo belga e a relação com Portugal e tipo... E aí você vai clicando no linkzinho azul. Você clica no linkzinho azul, você vai entrando... Isso é interessante. Você chega em cara? Marte em algum você momento. vai É muito descobrindo. louco. Essa contribuição é interessante. Então... Mas assim, tem uma coisa também que o sistema brasileiro, ele ajuda a capacidade, pelo menos a impressão que eu tive falando no meu podcast que eu tenho também, o Au-delà des Frontières, que a gente fala mais um pouquinho sobre essa questão de intercâmbio cultural em si, como se preparar, que países que a gente pode ir, a experiência em cada país, e várias coisas que se relacionam em relação a isso. E eu falando com a pessoa que me ajudou a coordenar, que é o representante da agência no Brasil, e a gente conversando isso também, porque ele é francês, sempre estudou no sistema francês, mesmo aqui no Brasil, e aí ele falando isso, ele falou, cara, o que é muito interessante dessa mistura de sistema é que você tendo estudado nesse sistema que a gente considera mais o conteudismo, né, o sistema brasileiro, depois passando para o sistema francês, ou vice-versa, que você vê as coisas de uma maneira diferente. Você consegue utilizar as técnicas que se usa mais para decorar certas informações nas escolas brasileiras, que você aprende. Cara, tem muita técnica diferente. Você pode explicar para alguém o conteúdo, isso ajuda você a adquirir esse conteúdo, escrever as coisas, fazer musiquinha. Tem 1.500 coisas que você pode fazer e isso é um diferencial, cara. O cara que, num sistema que não preza por isso, ele saber certas técnicas, porque querendo ou não, existem fórmulas que você tem que saber. Existem certas coisas, tipo, massa de certas coisas que você tem que saber em física. Sem falar das funções de estilo que tem em francês, que tem que saber que são várias. Isso faz uma diferença no final. Então, assim, a mudança de sistema também é importante. E isso, o que eu queria puxar não necessariamente você precisa seguir um sistema só. Cara, você fala, não, porque eu estudei no sistema francês, eu não posso estudar nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Porque eu estudei no sistema americano, eu não posso estudar na França. Também não tem nada a ver. Eu acho até que é melhor mudar de sistema. Sim. Não, é o que... Inclusive, citando o Gabriel, que foi a pessoa que me falou isso, ele falou, cara, você ter a sorte de mudar de sistema ao longo da sua vida é muito bom. Olha, algo que foi muito louco pra mim na aula de inglês. A aula de inglês dos Estados Unidos é bem diferente da aula de inglês
no Brasil. Pelo menos as que eu tive. Porque a aula de inglês no Brasil é um negócio, vamos aprender a gramática, como falo corretamente, tudo isso. A aula de inglês nos Estados Unidos era muito mais uma aula de interpretação. Era mais literatura do que inglês, é bem interessante. Em francês é a mesma coisa. Na França é é a mesma muito coisa. parecido. E eu, por exemplo, cheguei a quase ser ridicularizado pelos professores porque eles têm, tipo, o conceito ideia central. Aí eu comentei, tipo, essa é a ideia central. Ele, como assim essa é? Não tem várias? Porque no Brasil tem essa coisa do tipo, essa é a resposta correta. Ainda mais não é nem o A, B, C, D, a resposta correta é o B. Então você chega lá nos Estados Unidos, ainda mais eu tendo me preparado, não, pô, tem que passar na FUVEST, tem que passar pro UNB, todas essas coisas. Não, a resposta correta é essa. Aí o professor, ué, como assim? E isso não poderia ser a resposta correta? Aí o outro professor vira e fala, e essa não poderia ser? É aberta a interpretação, então, né? é aberta a interpretação, contanto que você consiga argumentar bem por quê. Mesma coisa no sistema francês. Os caras falam assim, nada do que você falar aqui vai estar errado. Pra você ter uma noção puxando esse fio aí, matemática você pode errar a sua resposta, mas se o professor analisar, ver que o seu cálculo, seu raciocínio ele foi correto, ele vai te dar uma parte do ponto da questão. Coisa que no Brasil é impossível. Você nunca vai ver alguém falar, cara, não, ele deu a resposta errada, mas eu dei 1000 pontos porque ele acertou o raciocínio. Não. O professor ele vai dar 0 independente. Se você fez um raciocínio errado e chegou na resposta também, dane. Mas assim, o que eu ia aproveitar nisso é algo que um professor de história que eu tive lá na França, ele me falou. Ele falou, cara, você nunca vai ver alguém tirar um 20 em história no ensino médio. No ensino fundamental você talvez veja. Só para contextualizar, o sistema francês é baseado em 20, né? Então, Não é 10. 20 de 20 é 10 de 10, né? Sim. Eu sempre esqueço, eu já sou acostumado. Mas assim, aí ele falou, cara, isso por quê? Porque é uma matéria literária. Querendo ou não, história você tem redações na França, que é bem diferente de história no Brasil. Às vezes dá uma fugida, as pessoas não entendem isso. Mas a gente escreve linhas e linhas e linhas. Inclusive geografia, que é muito louco. Não tem geografia nos Estados Unidos. Eu não tô brincando no ensino médio. Isso explica tudo. Muita coisa. Tudo. Não, cara, é Agora uma eu sei tragédia. porque eles acham que a capital é Buenos Aires. Não, a capital é Buenos Aires. Você vai ver o filme da Gal Gadot, ela marca Manaus e diz, olha aí o Rio de Janeiro. É deprimente. Mas assim, eles... só te cortar rapidinho, só pra eu terminar o raciocínio aqui. E, cara, ele falou, cara, como são matérias literárias, ele falou, não existe perfeição em matérias literárias. Então ele falou, cara, o que em uma matemática, uma física, que você vai ter respostas exatas, não vai ser o caso aqui. Ele falou, em matemática e física você tiraria o quê? Um aluno bom, realmente bom em matemática e física, ele vai tirar entre 18, que seriam 9, e 20, que é 10. Ele falou, cara, abaixo disso, o aluno ele não é bonzão, ele não é o melhor cara naquilo. Ele falou, enquanto em história, se o cara tirar eu vou falar até entre 14 e 16, que seriam entre 7 e 8, ele falou, cara, o aluno não é bom. O aluno não é bom. E é algo que você vai ver, inclusive, em biologia, que por mais que seja uma ciência, cara, exige muita argumentação na França. Literatura também, biologia. Sim. Então, cara, existe essa diferença. Não se preza tanto como no Brasil a nota em si, um número, o valor, mas sim a capacidade. Um ponto interessante do sistema americano é pior que o Brasil. É assustador. Os caras... Porque tem algumas escolas em Brasília que tem essa fuleiragem do ponto extra. Que daí o 8 virou 10. Então, o famoso bônus. O famoso bônus. Amo o bônus. Cara, nos Estados Unidos é deprimente. Porque os caras criaram o bônus pandemia. E aí tem o bônus essa matéria é difícil. É bizarro. Então tem gente que tem uma média acima de 10. Isso não é brincadeira. Então, eu já tirei 22 de 20 em física uma vez. Pois é, então, aí começam essas brincadeiras. Mas, tipo assim, você tá falando... E eu acho correto. A Europa, a Holanda, a Inglaterra, eles têm bastante disso. Que o aluno bom é o 7, é o 8, né? Sim. Nos Estados Unidos, o aluno bom é o 9.8 e o aluno mais ou menos é o 9.3. Parece nota de carnaval. É nota de carnaval. E aí você brinca, você vê, mas é tipo isso, cara. É assustador. Porque tudo é mega inflacionado, tudo tem o carinho, a mão na cabeça. Ah, não, você errou, mas você queria acertar, então vamos te dar um ponto. Sim. É muito louco. Passam pano, né? Passam muito pano, cara, e aí fica... Por isso que... Rapidinho, é por isso diga. que o SAT ainda é tão importante.
Porque o SAT não tem passação de pano, Sim. o SAT não tem, você errou, mas queria acertar, não tem nada disso. Ele é uma prova objetiva, que nem o Enem. Tem seus problemas? Claro que sim. Mas ele é objetivo. O problema das high schools americanas é que elas começaram a virar é quase uma brincadeira, porque a sua nota perde o valor. E pior ainda, se você tira um 8, já era pra você. Quer dizer que você é tipo burro, que você... Sim. Então, a margem para erro é nenhuma, e mesmo você tirando 10, você não se destaca. Sim. Então, nota no ensino médio americano é um problema muito tenso. Aham. É algo que foge completamente do nosso sistema, né, André? É, Cara, sim. o sistema francês, se eles verem que... Por exemplo, eu vou ser bem honesto, assim, se eles pegassem meu primeiro ano, eles iam dar uma assustada no primeiro trimestre ali. Mas eles veem que se o aluno ele começou mal e existe uma evolução, ele se vê que ele se dedicou, Isso é muito valorizado. eles não vão ver e falar, cara, não, mas não importa, ele tirou um 6. A gente não vai pegar ele. Eu fui representante de sala durante muito tempo. E no conselho de sala, os professores decidem se o aluno vai passar de ano ou não, né? E vai aluno por aluno, assim. E eu já ouvi dos professores falando assim, eu prefiro um aluno que tinha uma média horrível e que melhorou, do que um aluno muito bom que só se manteve. Sim, Entendeu? sim. É... Porque ele tá na zona de conforto, né? Exato, Ele tá na zona exatamente. de conforto dele. Se a faculdade, se o professor, se a faculdade vê que o aluno, ele tá se dedicando, se consegue falar, cara, não, ele era horrível nessa matéria, mas agora ele tá mediano, eles já vão falar, cara, esse cara tem potencial. Exato. Ele tem potencial pra estar bem. Mas não só, olha, uma experiência minha, mas o André tá super certo, foi muito curioso. Lá nos Estados Unidos, vários estados têm provas estaduais de cada matéria, né? A minha pior nota na prova estadual foi a minha matéria mais fácil. Porque, cara, era isso. Eu já tinha visto no Brasil, me fizeram fazer de novo e eu tava olhando pro teto a aula Sim. inteira durante um ano. Então, eu não estudei nada, eu não olhei nada, eu não aprendi nada, eu gastei 45 minutos do meu dia, 5 dias por semana. E aí chegou a hora da prova, eu não fui mal, não, mas eu fui, tipo, ok, porque eu tava nem aí. Versus outras coisas que fazia, por exemplo, história americana. Eu nunca tinha estudado história americana. Eu fui bem melhor em história americana. Em inglês, eu quase fechei a prova de inglês, sendo que no Brasil, quando eu cheguei lá, eu era quase motivo de piada, porque eu achava que tinha uma resposta certa. Então, Sim. essa de sair da sua zona de conforto, que o André falou, é realmente muito importante. Sim. De É tentar se essencial. Eu diria que é crucial você mostrar o seu desempenho. Cara, eu mesmo, francês nunca foi meu forte, até porque assim, eu sempre estive atrás da turma pelo motivo de eu ter entrado depois, né? Eu fiz aula, mas, cara, eu entrei na escola no meio da pandemia, aquela confusão. Então, assim, eu não estava acostumado com o sistema. Mas agora que eu estou me acostumando, eu consegui, cara, eu voltei do meu intercâmbio, minha nota era mais alta da sala de francês. Assim, sempre acima da média na maioria das matérias. Então, assim, cara, você mostrar para uma faculdade isso, você fala, cara, não, começou, você vê, cara, ele faz uma média aqui Faz a curva, bem né? A mediana, curva mas depois pra fala, cima. cara, olha como é que ele sobe, olha como é que ele se dedica. A faculdade valoriza, cara. Você Valoriza. pode não ser o melhor aluno. Se você vê um cara que ele tá sempre ali no 18, tá, ele é um ótimo aluno, ele tem notas muito boas. Só que o cara que ele chegou ali, tava num 14, menos até, vamos falar que tava no 11 de média, e ele conseguiu chegar no 17,5, Porra. a faculdade vai escolher o cara do 17,5, Com sem certeza, dúvida. com Sem certeza. dúvida. Vão falar, cara, esse cara ele tá se dedicando, ele tem um potencial. Então, assim, faz toda a diferença. E você tem que sempre se dedicar, porque tem que pensar, cara, isso vai impactar na sua vida diretamente. E agora, Ensino médio impacta em tudo. outro aspecto desse negócio de estudar fora é que não é só você fazer a aplicação, passar aí. Você também pode ganhar bolsa, dependendo das suas notas, e ganhar... no Canadá, por exemplo, eles me deram uma bolsa de 50%. Au. E eu fiquei muito impressionado, porque, assim, era muito caro no Canadá. Assim, Estados Unidos e Canadá é muito caro. Tanto A Austrália é que também Por isso que eu vou voltar, cara. É a inacreditável. maioria dos desses países Estados Unidos pra conseguir bolsa. anglo-saxões, né? Você precisa se endividar para pagar, Sim. o ensino A superior. Inglaterra é né? bem menos mal. A Inglaterra é bem mais de boas. Aí vão ter países tipo a Austrália que vai ser gratuito para quem é cidadão, né? Para quem não é, você tem que pagar. Mas assim, vai ser mais barato que nos Estados Unidos. Na Mas França escola é de tem graça bolsa. pros franceses
Se você é estudante internacional, você paga uma taxa. Sim. Mas é ridículo, assim. É tipo É pouco. 1.000 euros por ano, tá ligado? Não é que é ridículo, mas é. Assim, contextualizando, tudo bem, é 5 mil reais, é 5 mil reais, mas nos Estados Unidos é completamente maluco. É muito tipo caro. 60 mil dólares por ano. 80, a NYU é uma das mais caras dos Estados Unidos, já passou de 100 mil dólares por ano. É $500 mil por ano. Cara, não tem como, não tem Você como. trabalha a sua vida inteira pra você pagar a sua faculdade. Não tem. Literalmente. É pior do que não tem como. Não tem nem porquê, não faz nem sentido. Não faz. E um comentário meu e dos nova-iorquinos é que, especialmente a NYU, ela é evidentemente uma empresa para é uma empresa, tipo, empreendimento para aluno internacional rico, porque eles cobram o olho da cara, eles são conceituados, mas nem tanto assim, e é tipo pra galera dizer que estudou em Nova York. É para isso que eles servem. Então, ter cuidado também com fazer com que seu dinheiro valha a pena é muito importante também, né? Tipo, Sim. na Europa o seu Com dinheiro vale certeza, muito a pena, com né? certeza. É um valor irrisório comparado aos Estados Unidos. Cara, por sem exemplo. falar que na Europa você não ganha tanto dinheiro assim quanto nos Estados Unidos. Tem que se falar, cara, sendo bem honesto. Mas quem você acha gasta que... muito mais. Mas quem acha que vai chegar na Europa e vai fazer fortuna é mentira. Isso não acontece. Com certeza, mentira. Cara, só pra ter um conceito assim, algo que muita gente não vai acreditar. Cara, um Não, piloto muito ganha o difícil. mesmo que um médico, cara. Sim. Então, assim, cara, você não vai ganhar. Vamos falar. Você vai ganhar 50 mil reais, às vezes, com um salário muito, muito bom, porque o euro tá caríssimo. Mas, assim, você pensar que você vai ganhar. Às vezes, nos Estados Unidos, dependendo do salário que você ganha, você pode ganhar pra base de 60 mil, 70 mil reais. Cara, isso nunca vai acontecer na Europa. Na Europa, principalmente porque você. É o que você falou, você vai gastar mais dinheiro. Então, você ganhando seus 8 mil euros lá, que é um salário, cara, de médico, de piloto sênior, que são, cara, salários considerados muito, muito bons, você não vai conseguir fazer fortuna. Você vai morar numa casa honesta, assim, você vai ter um carrinho legal, se você quiser e tal. Mas tem conceitos diferentes até, né? A cultura foge completamente. Não tem o American Dream, não tem todo esse O negócio. legal é que o salário do lixeiro e o salário do médico não são tão distantes. Sim. Nos Estados... No Brasil é tipo o pior de todos. O Na Brasil... Suécia mesmo, você tem uma ideia, é idêntico. A maioria dos salários são idênticos. Que cômico. O Brasil tem a desigualdade do Congo, então é meio assustador. Os Estados Unidos ainda é bastante desigual. A Europa é menos ainda. Então você pega, tipo, você que quer fazer, sei lá, história, ciência política, artes. Pô, nos Estados Unidos e no Brasil, assim, é uma piada, tipo, não vão te pagar nada, vão esculachar com a tua cara, vão rir de você. Você vai pra Europa, você tá bastante bem. Você tá, tipo, legal, você tá tão bem quanto o outro. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, tipo, digamos, você vai ser médico. Especialmente na Inglaterra, que só existe o SUS, mal existe o hospital privado, basicamente tudo é o SUS. Quer dizer, não é bem um sistema universal. Ah, não, lá é sistema universal. Na França não vai ser. Não, eu comentei a Inglaterra de exemplo. Sim. O médico, ele ganha, eles até reclamam que eles ganham pouco, porque não é aquela coisa brasileira e americana vangloriada. Nos Estados Unidos, Sim. o médico anda de Lamborghini, o médico ganha Sim, 800 mil, quase lá $1 você milhão nunca por vai ver ano. um cara que ganha 100 mil no mês, que nem vai ter médico no Brasil que tira 100 mil no mês. Não, lá nos Estados Unidos vai ter quem médico ganha no Brasil 100 que mil tira- dólares. Vai né? ter médico no Brasil que tira 30 mil numa operação, entendeu? Então, Coisa que nunca vai acontecer. Na Inglaterra, na França e tal, e não existe isso. Mas isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que você não vai estar ganhando essa grana, você não vai ter medo de ser assaltado, você sabe que todo mundo tá bem, eu ia falar assim, Menos. não, perder uns pertences pode acontecer. Mas assim, é muito menos violento, Não, muito cara, mais não seguro. existe assalto à mão armada, assim. Talvez em Marselha. Mas Marselha é uma cidade à parte. Assim, eu também gosto de pensar assim, né? Você tem que saber se você quer ir pra fora pra ficar lá Sim. ou ir pra voltar, né? Não, claro. Eu, no meu caso, Claro. eu sou uma pessoa muito patriota, assim, eu adoro o meu país, o Brasil. E assim, eu quero ir pra Cuidado adquirir com o uso da conhecimento. Não, patriota, Brincadeira, patriota, eu vai, gosto do meu vamos continuar, país, é isso que eu vamos. quero dizer. Eu gosto muito do começar meu a pensar país. Cara, é realmente algo que eu percebi também quando eu tava fora. Dá uma saudade do arroz com feijão, dá uma saudade. Não, e assim, eu quero estudar fora, adquirir conhecimento pra depois ajudar o meu país, entendeu? Sim. Eu quero ser diplomata. Boa sorte. Exato, é o concurso mais difícil do Começa a Brasil. estudar pra você ACD agora. Começa ontem. E... eu quero ir porque eu acho que é uma oportunidade tremenda, que Sim, não posso claro, perder essa com oportunidade. Mas depois eu quero voltar porque eu acho que eu tenho
assim, na minha cabeça eu tenho um dever de, não é servir meu país, mas Sim. é ajudar meu país, porque é um país em desenvolvimento ainda, né? Sim. É um país que precisa de pessoas qualificadas, de pessoas bem formadas, né? Sim. É, verdade. Verdade. Mas, felizmente, o Brasil já chegou num ponto onde você pode ter uma formação interna excelente, né? Sim, Cara, sim, mas aí não há você dúvidas. pega na questão da desigualdade. Não, mais uma vez, exato. Tem Eu essa falei, questão. é possível para todos, muito longe de estar. Cara, a Mas- maioria das vezes quem estuda numa federal, que é uma faculdade que vai dar uma formação superior boa, é quem veio do ensino privado. É, e nos Estados inclusive isso é bem diferente, imagino que na Europa seja diferente também. Nos Estados Unidos, Gente, licença, eu vou no banheiro rapidinho. Vai lá. Nos Estados Unidos é assim, você estuda numa escola pública, os seus pais juntam dinheiro, quem tem mais recursos, Sim. né? Seu pai junta dinheiro para poder pagar a sua faculdade. No Brasil, é o contrário. Sim. Você torra uma grana, quem pode, né, em geral, torra uma grana absurda pagando escola privada Sim. para depois entrar numa faculdade pública que em teoria deveria ser do povo, pago por imposto, não sei o que mais, mas acaba sendo, na maioria dos Sim. casos, de quem fez escola privada. Então, isso é uma questão Cara, é bem uma questão peculiar muito do complexa. Brasil, né? Você tornar a educação pública num nível comparável à particular é muito complicado para um país que não foca completamente, não é o foco principal. Tudo bem que tem, mas aí de novo é uma Sem questão falar de... que é muito custoso, né, cara? É um processo muito caro. Não é nem tão custoso, é mais uma questão de execução, né? Sim. Então tem Não, a boa... administração tem que ser bem administrado. Tem bolhas de excelência. Então, por exemplo, você pega a primeira média do estado de São Paulo é completamente à parte do resto do Brasil. Você pega todos os institutos federais, você pode ir pra onde você quiser. Você pode ir pro Acre, você pode ir... Todos os estados, você pega o Acre, Piauí, Santa Catarina, você pode ir pra onde você quiser. Os institutos federais, eu tive a oportunidade de competir, conhecer com a galera de vários deles. É impressionante. O povo do sistema S, então a galera que faz tipo robótica no SESI, eles depois são contratados por empresas americanas, fazer foguete, pra trabalhar na Embraer, Então, felizmente, eu fico feliz de ver que já está começando Sim. a ter uma educação pública básica. Não, e isso é- faz muita diferença. Cara, isso faz uma diferença. É algo que eu vejo assim, principalmente esses países que nós temos referência, a América do Norte não tem uma educação pública, de fato, acessível a todos. Não, a básica, né? Eu tô falando da básica. Mas eu digo assim, educação superior. Você não vai ver uma educação superior pública acessível como é aqui no Brasil. E isso realmente é um diferencial. Vão ter diferenciais aqui no Brasil, né, cara? Cara, é algo que a gente tá falando. Isso tá fugindo um pouquinho do tema, mas assim... Cara, vai ter esse sistema universal de saúde, que são pouquíssimos países que tem. Vai ser o quê? A Europa em geral é bem Não. melhor, né? A França tem. não é melhor? Não é sistema universal. Mas Países que têm é sistema melhor um universal pouco? são Reino Unido, Brasil. Reino Unido, Brasil, Cuba, Canadá e mais algum país, se eu não me engano. Eu acho que nem a Austrália, assim. Assim, a maioria dos países você vai ter segurança social, que você tem que contribuir para você poder ter o retorno, né? Cara, um adendo rápido, eu amo o SUS salvou o Brasil na Não, o SUS é na impressionante, Covid. cara. O que a gente está fazendo aqui, de qualquer pessoa, até estrangeiro, ter acesso a serviço de saúde, mesmo porque assim, cara, às vezes o cara vai esperar muito tempo na fila, é impressionante. Não, e ainda mais dado um país que tem os problemas todos que o Brasil tem, o SUS tá do jeito que ele tá é realmente impressionante. Tem muito o que melhorar, é verdade. Agora, não ter o SUS seria infinitamente pior. Cara, o SUS é um caso de estudo de muitos sistemas de saúde. Talvez eu do arrisque mundo dizer inteiro. aqui que é mais fácil você ir pra Europa do que pros Estados Unidos, né? Sim, não, mas eu concordo. Principalmente porque- porque Em que o Brasil, sentido? No sentido de que na Europa, por exemplo, a saúde ela é garantida, né? Pra quem... Sim, você tem que Pra contribuir quem mais. reside lá, né? Você tem que contribuir mais. Mas, fora isso. mas você tem que contribuir a partir de 25 anos. 25? Aham. Ou na Antes- faculdade você tá sussa. Eu acho que sim, cara. Assim, eu não sei porque eu sou cidadão italiano, então... Sim, nos- é diferente, as regras É são- diferente, mas eu tenho a impressão que, assim, se você tá lá como estudante internacional, se você tem um visto de estudante, você tem a saúde garantida. Sim. Sendo que nos Estados Unidos a história é diferente. Sem falar né? que o custo em si, tipo, cara, uma consulta vai ser o quê? 25 euros, 100 reais. Você É, nunca vai e achar o governo te pouquinho mais de reembolsa. reais. O governo Até vai no te Brasil, reembolsar. nos hospitais privados, não sei o que mais, é mais do que isso. Não, uma consulta aqui com um nutricionista vai ser 300. Com um dermato, Deus me livre. Não, nos Estados Unidos você pisca na frente do médico e te cobra $5.000. É nesse Não, assustador. tem... cara, é uma coisa que muita gente que vai para os Estados Unidos não
pega essa visão, né, cara? Por mais que não tem empresas que vão te dar cobertura dental, cobertura seguro-saúde. Aí, essa é é outra legal. questão muito importante, que é o emprego nos Estados Unidos, muitas vezes, por pior que seja o salário, a questão do seguro de saúde vale muito dinheiro. Então, tem muita gente nos Estados Unidos que, tipo, se agarra no emprego só pelo seguro de saúde. Não, realmente. Mas assim, eu acho que o que você falou realmente, cara, ir pra Europa, além do processo de imigração para lá ser mais fácil muitas vezes, porque brasileiro, a gente teve uma grande imigração, né, europeia, então vai ter muita gente que vai ter uma dupla cidadania ali, né, espanhola, português, não sei o quê. Mas tem também essa questão de você ter acesso a uma educação superior, gratuita e tal. Não falando que os Estados Unidos seja um péssimo plano, é ótimo. Eu critico os Estados Unidos, mas assim, eu considero até porque, cara, é um mercado de trabalho muito amplo na carreira que eu quero seguir. Mas assim, realmente, são coisas que tem que Eles ser são os reis consideradas, do capitalismo, né? Gente, os agora caras. só uma pergunta aqui. Você quer fazer o que depois do high school lá isso nos aí é Estados Unidos? interessante. Não, eu queria voltar pra cá, pô, fazer uma USP, uma UNB. Mas tal, o que como porque- formação? Economia. Economia. Eu tô na Sim, rapidinho, você se não falou ficou que claro, você eu tô na High School de Economia e Finanças de Nova York. Então, isso é muito legal lá também. As cidades grandes, tipo, você pega, sei lá, Los Angeles, Nova York, talvez Chicago, Boston. Sim. Elas têm, cara, tem a High School de Economia e Finanças, tem a High School de Culinária, tem a High School de Barco, É tipo uma escola técnica. tem a... Cara, isso aqui é uma escola técnica tão especializada, é bastante Sim. impressionante. Claro, mas assim, pra dar um contexto, uma ideia. E voltando para a questão dos estudos, rapidinho, eu não sei como é na França. Você que foi lá, o que você achou da parte de leitura dos livros, assim? Como assim? Defina. Do quanto as pessoas leem? Porque isso eu achei muito gritante. muito mais. Não, muito mais. Principalmente porque a escola pede, né? No primeiro ano, no Premiere, quanto que eles pedem mesmo de livro? No ano? A gente lê 4 livros, mas para cada 4 livros são 5 obras que acompanham. Então são tipo 20, assim. Então assim, É nesse muita leitura. Cara, mas infelizmente o papo tá muito bom, né? A gente vai ter que encerrar. A produção estava cobrando. Mas queria agradecer demais mesmo a presença de vocês aqui hoje. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Espero que a gente possa ter dado para vocês um pouquinho mais de uma ideia nesse nosso bate-papo de como é, principalmente a Europa, né? A gente falou muito mais sobre a Europa. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os Estados Unidos nos próximos episódios também. Acho que também foi muito legal a gente ter essa comparação, esse contraste, né? De falar dos 3 sistemas de ensino, desses 3 percursos múltiplos que você pode seguir, sem falar que o mundo está sempre aberto pra gente. The world is ours to explore. Muito obrigado, pessoal. Tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, não importa o horário que você estiver ouvindo, e até o próximo. Tchau!